Como dissemos no início da Santa Missa, hoje nós celebramos a festa da Sagrada Família. Jesus, Maria e José, que é modelo da família cristã, modelo da família católica. Deus, quando criou o ser humano, criou logo em família. Criou Adão e disse: não é bom que o homem esteja só, façamos uma companheira. E criou a mulher da costela de Adão e apresentou a Adão. E Adão, olhando Eva, admirado, disse: eis a carne da minha carne, eis o osso dos meus ossos. E assim Deus abençoou aquele casal, os uniu e disse: crescei e sede fecundos. Foi o primeiro matrimônio. Deus chama-se o homem e a mulher a participarem da sua obra da criação, dando homens, seres humanos, à terra e bem-aventurados ao céu. A família é uma grande obra de Deus. E com o pecado de Adão e Eva, que foi um pecado de orgulho e desobediência, a família experimentou uma decadência e sofreu grandes consequências dessa desordem que veio para o ser humano. Vemos logo um irmão matar o outro, Caim matar Abel. Depois a discrepância foi acontecendo, vieram a dissolução do próprio matrimônio, depois exploração de um pelo outro, maldades, sodomia, poligamia, poliandria também, uma mulher com vários maridos, chegando ao ponto da mulher se tornar um objeto, os filhos também. Chegamos a uma época em que o próprio povo de Israel oferecia seus filhos em sacrifício ao diabo, a Moloque, e assim toda a decadência foi acontecendo na história humana, passando principalmente pela família. E Deus, para restaurar todas as coisas, a dignidade primitiva, Ele então se fez homem. Poderia ter vindo já grande, mas quis se fazer homem dentro de uma família. E foi gerado como homem no seio da Virgem Maria, que estava casada com um homem chamado José. E nasceu aí nesta família. Nasceu e viveu nessa família durante 30 anos, para mostrar que é na vida familiar, nos costumes do dia a dia, nas ações do marido, da mulher, dos filhos, que Deus vai santificando sempre a família. É significativo o fato de quando começou a pregar a Boa Nova, o Evangelho, Jesus fez o seu primeiro milagre exatamente numa festa de casamento, para mostrar aí a importância da família desde o seu primeiro momento, quando um homem e uma mulher se unem e se prometem numa entrega total de um para com o outro. É aí que começa a família. Por isso hoje a igreja nos chama a atenção de termos que cuidar da família. A família, diz o Papa São João Paulo II, é um santuário de vida. Forma-se uma verdadeira igreja doméstica, onde aí brota a vida e a vida cresce e é santificada. Mas como é que a família deve viver esse plano de Deus de salvação da humanidade? Porque a salvação passa pela família. É a corrupção na família que leva à corrupção dos costumes. E é a salvação da família que vai levar à salvação para a sociedade, porque a família é a célula máter da sociedade. Nós falamos tanto do reinado social de Cristo, e é importante e necessário porque Ele é rei, mas esse reinado passa necessariamente pela família. Por isso, quando Ele apareceu a Santa Margarida Maria, Ele mandou que se fizesse lá, se colocasse exposto na família, o seu quadro, a sua imagem, para que Ele reinasse naquele lar. E como isso vai acontecer? Primeiro, no namoro. É preciso que o namoro seja um namoro cristão. Depois, no matrimônio.
e depois na educação dos filhos. Vejamos como como a igreja nos orienta neste sentido. Primeiro, o namoro. Temos aqui na capelania muitos jovens, e graças a Deus a nossa capelania se destaca por um grande número de jovens que se encontram, que vêm rezar com toda boa vontade, que buscam os sacramentos, que conhecem uma moça, conhecem um rapaz e que desejam se casar. Ótimo. Mas para ter um bom matrimônio, é necessário que haja um bom namoro. E o que é o namoro? E como é que se namora? O namoro é um período muito importante na vida do casal, em que vai se travar esse conhecimento de um para com o outro. E a primeira atitude no namoro é saber escolher quem é o namorado e quem é a namorada. Com quem você vai namorar. Não vai namorar porque acha muito bonito, porque acha interessante. Namoro não é só para isso. As pessoas que vão comprar, por exemplo, uma roupa, um sapato, ficam lá horas escolhendo. Eu gosto desse, não gosto daquele, né? As meninas que vão lá para o provador levam um monte de roupa e prova todos, depois não quer ficar com nenhum. A vendedora fica decepcionada lá, escolheu, olhou tanto e não quis nenhum. Por quê? Porque escolhe, esse fica de um jeito, esse fica do outro, dá certo assim, não dá certo assim. E para arrumar um namorado é qualquer coisa. Para arrumar uma namorada é só porque ela tem um penteado diferente, porque dá um sorriso bonito e vai atrás. Então é preciso ter cuidado com quem você escolhe para namorar. Tem que olhar a pessoa segundo o que a pessoa pensa, como a pessoa age, quais são os valores que a pessoa tem, qual é o projeto de vida daquela pessoa, como aquela pessoa é formada, o seu temperamento. Então, o namoro é para isso, para que se trave esse conhecimento com muita sinceridade, com muita abertura de coração, com muita lealdade, mas com muito espírito de observação. Começa normalmente como a admiração. Depois, às vezes, vai para uma paixão, mas isso tem que construir o amor. E o tempo do namoro é para que esse amor vá sendo construído, como se constrói uma casa, com um alicerce sólido, que é a fé, depois com os tijolos das virtudes, dos atos, das atitudes, das palavras. Tudo isso o amor vai sendo construído para depois se coroar com um matrimônio. Agora o casal precisa crescer, os dois precisam crescer juntos, com muito diálogo, com muita sinceridade nesse diálogo, e já com um projeto de matrimônio. Ninguém se vai namorar para brincar de namorado. Não vai namorar para fazer um passatempo. É um tempo de observação. Não quer dizer que namorando vai casar. Claro que não. Pode terminar e pronto, cada um para o seu lado e vai seguir a sua vida. Mas é importante que o namoro que busque no namoro um crescimento mútuo, com a ajuda de um para com o outro, naquele compromisso que vai crescendo e construindo o amor. Aquela admiração pode se tornar depois uma paixão e o amor vem depois. Agora é preciso ter o cuidado, porque tem que ter a mínima maturidade para namorar. A pessoa pergunta, qual é a idade para começar a namorar? Não existe uma idade fixa, mas tem que ter o mínimo de maturidade do compromisso que vai assumir em vista do matrimônio. Não quer dizer que vai se casar com aquela pessoa, mas tem que ter isso em mente. Então não vai ficar usando a menina ou usando o menino para o seu bel prazer. Não. Preciso tomar o cuidado porque a paixão, ela é voluptuosa, ela é incontrolável. A paixão olha o outro não por causa do outro, mas por causa de si próprio. A paixão é egoísta. A paixão arde em ciúmes. A paixão é possessiva. A paixão
ela é superficial. A paixão, ela é impulsiva, ela é descontrolada. A paixão briga por qualquer coisa. A paixão é incapaz de esperar o momento certo, até esperar o momento do outro. A paixão é invasiva. A paixão, ela cobra do outro, muitas vezes, coisas que o outro não pode dar ainda. Então, a paixão é como um fogo de palha, que tem que estar sempre queimando ali, colocando palha, né? A paixão, então, ela é egocêntrica. Eu amo a mim mesmo naquela pessoa, então não ama. Já o amor, ele é mais tranquilo. O amor é mais leve. O amor é mais para o outro. O amor é capaz de renúncias. O amor é capaz do perdão. O amor é capaz de olhar para o outro e dizer: você é mais importante para mim do que os seus defeitos, embora eu os conheça bem. O amor, ele sabe esperar, sabe sofrer, sabe compreender, sabe complementar, sabe completar. O amor é assim. A paixão não. Então muita gente se casa, mas não se casa porque ama. Casa-se porque está apaixonada. É mais movida pela paixão do momento, pelo impulso da carne, do que por um projeto de vida amadurecido. Por isso é muito importante que o casal viva no matrimônio esse caminho de santidade a dois. Que procure rezar, que procure ir à missa, receber os sacramentos. E procure viver a castidade, porque quando o casal perde a castidade no namoro, ele perde também a capacidade do discernimento. Então vê que o outro não tem condição alguma de ser um bom marido, não tem condição de ser uma boa esposa, mas a paixão cega. E a paixão não é só cega, ela é burra, porque leva a pessoa a cometer desatinos, sabendo que vai dar tudo errado, mas não consegue deixar. A paixão faz isso. Então é preciso viver essa pureza para você ter mais liberdade de dizer isso não. E não venha com a história dizendo que, padre, depois que casar melhora. Depois que casar, piora, não melhora. Porque aqueles defeitos que você viu ali vai à quinta potência depois. Aí não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Sabe? Então é preciso tomar esse cuidado de ter um namoro sadio, um namoro santo, com muito diálogo, muita compreensão, muita sinceridade. E se não der certo, não tem problema. Passou. Você não vai dar certo, eu não vou dar certo contigo, mas posso dar certo com outro, e assim por diante. E vamos em frente, né? Com muita sinceridade. Também namoro muito comprido, né? Um namoro que parece que vai fazer bodas de prata de namoro, não, também não dá certo. Fica lá afundando, gastando o sofá da sogra, pelo amor de Deus. Ela tem que trocar o sofá, porque já não aguenta mais. Quando antigamente era o sofá, hoje em dia é o carro e outras coisas, mas precisa tomar esse cuidado de não ficar espichando, né? Aí vou terminar agora a faculdade, depois vou terminar o meu mestrado, depois o doutorado, depois vou fazer um financiamento, aí daqui a 50 anos vai casar, não é possível. Então é preciso tomar esse cuidado do compromisso que se tem com o outro, porque muitos casais hoje já vivem quase como marido e mulher sem serem casados, então aí vai levando. Vai levando, não pode ser assim. É uma coisa séria. Aí depois se casa, com um ano depois está procurando o vigário judicial lá no tribunal, porque um ano depois já se separou. 10 anos de namoro, 1 ano de casados. Não dá. Então é preciso ter esse cuidado. Então o namoro é um tempo muito bonito, muito importante, nessa grande aventura do amor, mas que deve ser levado com seriedade. Aí vem o matrimônio. E o matrimônio é um sacramento que coroa os dois. Em algumas liturgias, o ministro não,
O celebrante coloca até uma coroa no casal, mostrando que é um coroamento que Deus dá. Os dois se unem entre si, como Cristo se une com a sua igreja. Por isso a união do homem e da mulher deve começar no altar. Não é correto dizer amigado com fé, casado é. Isso é errado. Entre católicos, entre cristãos, matrimônio é sacramento, senão é pecado. É errado. Não pode ficar com essa invenção de dizer que basta a gente se juntar e está tudo bem. Não. Não é correto. E o matrimônio é um sacramento, ou seja, um sinal sensível e eficaz da graça de Deus, que ocorre naquele momento em que o casal diz o seu sim diante de Deus e diante da igreja: eu te recebo totalmente, eu me entrego totalmente por toda a vida. E esse sacramento que se realiza ali, ele continua se realizando durante toda a vida, entre homem e mulher. E na vida matrimonial, os dois se complementam. Não podemos dizer que os dois se completam, como se os dois fossem incompletos, né? Como alguns dizem na poesia, de modo muito bonito, né? Muito bonitinho, com o coraçãozinho partido, né? Você é minha outra parte. Pois então você nasceu pela metade? Calma, né? Assim também não, né? Mas você me complementa, um ajuda o outro, juntos, caminhando os dois na mesma direção. Entenderam? E homem e mulher de modo diferente. Homem é homem e tem que ser homem. Mulher é mulher, tem que ser mulher. E o fato de ser homem e mulher não é fruto de uma cultura, como o pessoal da ideologia de gênero coloca, que foi educado como homem, foi educado como mulher. Não. Homem e mulher cada um é aquilo que é quando nasceu, quando foi já concebido, já tem ali o seu DNA masculino ou feminino. E ali toda a estrutura, não só física, mas toda a estrutura mental, psicológica própria do homem e da mulher. Então é preciso que o homem então viva como homem, se comporte como homem, e a mulher viva como mulher, se comporte como mulher. Todos os dois têm a mesma dignidade pela natureza humana e como filhos de Deus, embora cada um tenha a sua missão, a sua função. O homem é mais racional, vê mais o todo, o homem é mais direto nas coisas, não consegue ver 10 coisas ao mesmo tempo como a mulher vê uma coisa só por vez. A mulher já tem um olhar de águia, vê tudo. O homem então foi criado por Deus para ter essa força, e como força passar a liderança e a segurança dentro de casa. É o grande protetor, é o grande cuidador, é aquele que diz vamos e todo mundo vai. É aquele que vai lá e corrige, que acerta as coisas. É aquele que dá a palavra como cabeça. E a mulher é aquela que vai como coração. Comparando, de modo muito simples, o homem é aquele que traz o pão e a mulher é aquela que divide, porque sabe quanto cabe para cada um e como cada um pode comer e cada um pode receber, o que cada um necessita. Porque a mulher tem essa visão mais intimista, mais detalhada, mais sensível, mais cuidadosa, vê mais o detalhe. A mulher é aquela grande inspiradora, né, que vai e vamos por ali, faz isso ali que é bom, aquela que cuida, aquela que acolhe, né? Aquela que está ao lado, aquela que anima o homem, que impulsiona. Enquanto o homem vai, a mulher diz, vamos. Aquela que pega aquele homem cansado do trabalho, que chega desanimado, ela anima, cuida, levanta. Isso é próprio da mulher. Como é próprio do homem, aquela firmeza nas ações, muitas vezes aquela dureza, mas não a dureza para maltratar, mas para colocar fundamentos nas coisas. E é importante isso, independente do temperamento que tenha. De modo que homem, como Deus criou, mulher, como Deus criou, os dois se complementam e nessa complementaridade os dois se ajudam, se auxiliam, caminham juntos, sem opressão, sem maus tratos, com muita caridade, procurando perdoar, procurando acolher,
procurando compreender, procurando olhar para si mesmo e corrigir os seus defeitos, e assim caminham todos os dois na mesma direção, juntamente com os filhos. Quando os filhos veem que o pai e a mãe cumprem a sua missão e se ajudam e se auxiliam, cada um na sua função, o filho vai ser muito equilibrado, vai ter a mãe e o pai ali. E a característica do filho qual é? Filho é para respeitar, amar e obedecer, até o momento que ele atinja lá o seu estado de vida, como Jesus foi obediente aos 30 anos. Hoje a gente vê filho com 7 anos fazendo pirraça, e os pais, para não passarem vergonha, terminam obedecendo aos filhos. Virou tudo. Quando o filho apronta, diz, ele é muito esperto. Está vendo como é que ele é esperto? Já faz isso. Não é? Então o matrimônio deve ser assim, né? Por isso é muito importante que o casal tenha vida de oração, que o casal vá à missa, que receba os sacramentos, que converse, que compreendam um ao outro, que se auxiliem. É importante isso. E que, sobretudo, tenham muita paciência um com o outro. Paciência no dia a dia, sabendo que na vida matrimonial, Deus dá a graça para vocês dois. Durante toda a vida. Todas as ações de vocês dois são ações já santificadas pelo sacramento. Até as dificuldades que vocês tiverem, tudo já foi santificado. Aproveitem essas graças e não joguem pela janela, né, porque as graças vêm para vocês guardarem e fazerem render. E depois, então, acolher os filhos que Deus houver por bem conceder. E acolhendo os filhos, procurarem educar os filhos. Aí vem um terceiro ponto da nossa reflexão, que é a educação. O que é educação? Educação vem do verbo educere, que significa conduzir. Ducere, dux é condutor. Educere, aquele que conduz. É conduzir. Né? Então vai na frente, conduzindo. Como um general que vai conduzindo a sua tropa. Então, educar é conduzir. Conduzir. Conduzir quem? Os filhos. Para onde? Para o céu. Então, a educação existe para Deus. Os filhos não são propriedades dos pais. Os filhos são dados para os pais como um dom. E como um presente de Deus. Que Deus diz, toma conta dessa criança para mim e educa. Porque eu quero essa criança aqui no céu. E os pais têm essa responsabilidade de educarem para o céu. E já começam a educação já pelo batismo. E depois, aos poucos, a criança vai crescendo. E no crescimento é preciso tomar o cuidado, porque a criança é marcada pelo pecado original. Então tem aquela tendência para o mal. A tendência para a pirraça, a tendência para desobedecer, né? A tendência também para o mal. Então os pais têm que conduzir, têm que disciplinar, têm que corrigir, têm que acertar, têm que sancionar com amor, com carinho. Mas assim vai conduzindo. E é lógico que precisa ensinar, precisa dar o exemplo. As crianças aprendem mais o que elas vivenciam do que aquilo que elas ouvem. Mas é preciso também os pais falarem com as crianças, falarem de Deus, ensinarem os valores da verdade, da sinceridade, da honestidade, da pureza, sobretudo da caridade. A criança precisa ter disciplina, precisa ter ordem nas coisas, se organizarem, saberem a hora de fazer as coisas, de dormir, a hora de acordar. Os pais têm que colocar esse ritmo na vida das crianças. As crianças vão acompanhando. Sobretudo, os pais precisam gastar tempo com os filhos. Hoje é muito difícil isso, porque as crianças, os pais, um vai trabalhar para um lado, outro para o outro, e a criança fica com quem? Quem educa os filhos hoje? A escola, que muitas vezes é militante, e milita com suas ideologias. A internet, aquele celular que passa joguinhos e vídeos o dia inteiro para sossegar a criançada. E depois os colegas
que muitas vezes sofrem as mesmas deficiências. E pronto, e quem mais? Então os pais precisam gastar tempo com os filhos, para conversar, para ensinar, para contar histórias, para falar de Deus, falar da família, para participar da vida com os filhos. Dá trabalho, mas é claro que dá trabalho. O que é que não dá trabalho? Se você vai ser jogador de futebol e no domingo, ao invés de você ir para a missa, vai lá para o campo com seus colegas, vai trabalhar também. E vai lá ter seus trabalhos, seus treinamentos, etc. Agora, trabalhar por coisa que vale a pena, vale com seus filhos ali, com a sua esposa, e daí por diante. Então, é preciso cuidar disso. Então, por essa falta que os pais têm com os filhos, por não darem tanta assistência, terminam dando bens materiais. Então, dá para o filho de vez em quando um celular novo, dá para o filho uma outra coisa, e cursos e mais cursos, que também são importantes e necessários, mas quase não tem a presença. Então vão tentando suprir de alguma forma aquela falta que a presença deveria ser o mais importante. E aí os filhos vão se perdendo, então vão ficando filhos sem resistência, filhos sem espírito de sacrifício, jovens superficiais, sem perseverança. Qualquer coisinha estão chorando, qualquer coisinha estão de mimimi, né? Como diziam antigamente, não tem força para nada, não tem coragem para nada, se tornam pessoas que cobram tudo de todos, exigem perfeição de tudo e de todos, mas eles mesmos não são nem aí para nada, só criam pânico entre os outros. As redes sociais estão cheias de jovens assim, né? Que vivem futricando daqui e dali, criando polêmica daqui e de acolá, mas consigo próprios não veem nada, não fazem nada. Quer dizer, então a gente vai percebendo que tudo isso é fruto da ausência de uma educação que levasse o jovem ou a criança a ter uma firmeza na sua vida moral, espiritual, afetiva, intelectual e, sobretudo, vida de fé. E é claro que isso não vai de uma hora para outra. Isso tem que ser formando aos poucos. É muito importante esse compromisso que os pais têm com a educação dos seus filhos, acolhendo e conduzindo até quando Deus quer, até no caminho de Deus, até o céu. Então hoje, nas festas da Sagrada Família, a gente olha para a família sagrada e diz: meu Deus do céu, como está a minha família? E a família, como vai? Como vai a minha família? Então é importante demais a vida do lar, a vida dentro de casa, ficar em casa. Interessante que em muitos milagres que Jesus fazia, Jesus dizia assim: levanta, toma teu leite e vai para casa. Vá para casa, vai para casa. Vai para casa, né? A gente passa na rua, às vezes aqui não vi tanto, mas em alguns bairros aí as pessoas o dia inteiro fora de casa. Então chega no domingo, ninguém fica em casa, todo mundo na rua e aquela vida do lar, não tem mais isso. Não tem mais. Agora, hoje é dia da limpeza, que nada. Hoje é dia de ficarmos juntos, nada. Vamos comer juntos, nada. Ninguém mais almoça junto, nem janta junto, nem nada. Cada um pega o seu prato, vai para o quarto e fica lá. Precisamos retornar a isso que se perdeu e muita gente se prejudicou e muita gente vai realmente no caminho errado. Peçamos, pois, a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, que nos ajude, que interceda por nós e que sejamos uma família de acordo com o plano de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.